Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fiz a cabeceira do quarto dos meus pais utilizando sobras de madeira que nós encontramos na rua. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, transformando sobras de materiais em algo útil e bonito, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e distribui ele para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Bom, gente, essas eram as peças que eu tinha, que daria para utilizar aqui nesse projeto. Eu tinha essas peças aqui que eram a parte da frente de uma cômoda. Tinha também essas ripinhas aqui que na verdade era uma porta de guarda-roupa e nós cortamos e fizemos essas ripinhas. E tínhamos essas duas chapas aqui. Uma era a parte de uma porta que foi desmontada, uma chapa de uma porta, e a outra era a chapa de um fundo de guarda-roupa. E aí, com elas, eu decidi fazer a estrutura da cabeceira. A parede tinha 3,74 m, nós instalamos essas madeirinhas na horizontal com 88 centímetros cada uma, mas faltou aproximadamente 22 centímetros ali no canto, então nós cortamos mais um pedacinho para completar. Essas madeirinhas na vertical tinham 52 centímetros cada uma por 10 centímetros de largura. Colocamos também mais duas ripinhas na horizontal de 40 por 10, e aí nessas ripinhas nós vamos instalar depois as mesinhas de cabeceira. Eu queria que essa cabeceira tivesse um total de 1,10 m de altura, mas eu queria passar uma fita de LED que ficasse escondida atrás dela. Então, nós montamos essa estrutura um pouquinho para baixo ali de 1,10 m. As chapas que nós tínhamos para fazer a cabeceira tinha 67 centímetros de largura cada uma, e aí sobrava então essa diferença de 43 centímetros entre a cabeceira e o piso. Agora que eu mostrei para vocês as medidas do projeto, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como foi a instalação. Como vocês podem ver, nós instalamos primeiro as partes que eram a parte da frente da gaveta da cômoda. Nós íamos posicionando elas na altura que a gente marcou. Íamos marcando os furos, furando a madeira e furando também a parede. Aí a gente colocava as buchas e depois vinha com a peça por cima parafusando. Lembrando, gente, que se a sua parede for menor que essa e você tiver madeiras maiores, vocês podem montar essa estrutura de uma única vez, vocês não precisam fazer essas emendas. Nós só fizemos isso porque nós não tínhamos a madeira completa do tamanho da parede. Então, por isso, nós precisamos fazer essas emendas, mas com certeza, se a gente tivesse uma madeira maior, essa parte seria um pouco mais fácil. E aí, então, nós adaptamos o projeto de acordo com as peças que nós tínhamos. Mas vocês podem seguir esse mesmo desenho fazendo cabeceiras menores. A cabeceira também ela não precisa pegar a parede inteira, ela pode pegar uma parte menor, mas eu gostaria aqui nesse projeto que a cabeceira ficasse de fora a fora, então por isso nós tivemos que adaptar. Eu estou mostrando aí para vocês a gente fazendo todo esse processo um pouquinho mais de perto, para vocês verem como que é, e também para mostrar, né, gente, que dá um pouquinho de trabalho sim, mas que dá tudo certo. Às vezes, antes de dar certo, dá errado também, vocês já vão ver mais pra frente aqui nesse vídeo, mas a gente vai fazendo com paciência e no final dá tudo certo e é muito gratificante ver o trabalho pronto. Depois de instalar todas as madeirinhas na horizontal, nós viemos instalando as madeirinhas na vertical, aquelas de 52 centímetros por 10. Em todas elas, a gente foi colocando 2 parafusos. Então, a gente fazia 2 furinhos, colocava a bucha e colocava os parafusos.
Aí, depois de instalar as madeirinhas na horizontal e as madeirinhas na vertical, nós ficamos empolgados e já fomos instalar a parte da chapa. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que a chapa ficasse um pouquinho para cima da estrutura, porque atrás nós passaríamos uma fita de LED? Então, nós passamos uma fita crepe atrás dessa chapa. A fita crepe tinha aproximadamente 2,5 centímetros e aí nós alinhamos esses 2,5 centímetros com a estrutura montada na parede. Então, a cabeceira ela termina em 1,10 de altura, mas ela fica 2,5 centímetros para cima da estrutura. E assim a gente vai conseguir esconder o LED ali atrás. Uma outra parte importante é que na hora que a gente foi instalar essa chapa em cima, primeiro nós prendemos ela com 2 parafusos e aí nós fomos fazendo furos e também fazendo uma fresa para poder parafusar o parafuso de uma maneira que ele entrasse mais para dentro da chapa e a gente conseguisse esconder ele depois, porque essa chapa precisava ser uma superfície lisa. E como eu falei para vocês, nós nos empolgamos instalando e aí nós esquecemos de um pequeno detalhe que faria toda a diferença aqui no projeto. O que? Não esqueci de colocar a madeira para parafusar a mesa de cabeceira. Sim. E agora? E agora? Vamos ter que tirar. Droga. Vamos já colocar isso daqui primeiro. Como vocês viram aí, gente, nós simplesmente esquecemos de instalar a estrutura das mesinhas de cabeceira. Mas nós ainda não tínhamos instalado a segunda chapa, então nós decidimos começar por aí, instalando a estrutura da mesinha de cabeceira. E depois nós tivemos que desparafusar a outra chapa, instalar também a estrutura da mesinha de cabeceira ali por trás e instalar a chapa novamente. Como eu falei para vocês, a gente precisava esconder esse parafuso para a superfície ficar bem lisa. Então, depois de esconder o parafuso, nós fomos tampando os buraquinhos com massa para madeira. Como precisamos emendar essas chapas, porque nós tínhamos chapas de tamanhos diferentes, nós também precisamos passar massa para madeira ali entre as chapas, para também tentar deixar essa superfície o mais lisa possível. E depois que a massa para madeira secou, nós lixamos tudo e ficou com um bom acabamento. A cabeceira está montada, mas ainda não está bonita. E para deixar essa cabeceira bonita, eu decidi utilizar vinil adesivo. Fui colando o vinil adesivo, dobrando ele na parte de cima, ali, dobrando ele para dentro, naqueles 2,5 centímetros que nós deixamos, e dobrando ele também para dentro na parte de baixo, porque ali na parte de baixo tem como se fosse um vão entre as chapas e a estrutura. E aí eu fui passando o vinil adesivo ali na vertical, porque eu queria que a orientação do desenho desse vinil que imita a madeira ficasse na vertical, e fui colando até completar toda a cabeceira. Na parte de trás da cabeceira, como eu falei para vocês, nós passamos uma mangueira de LED. Aí nessa parede tinha um ponto de energia. Desse ponto de energia, nós puxamos um ponto para acender o LED, 2 tomadas, uma para cada lado da cama
e também 2 botões, um para cada lado da cama, para acender e apagar o LED. Nós decidimos não filmar o passo a passo dessa parte de fazer as instalações elétricas, porque nós fomos testando, então ia ficar um pouquinho confuso de explicar e por esse motivo nós não gravamos o passo a passo. Mas basicamente o Felipe puxou os pontos do ponto de energia existente que tinha nessa parede. Agora é só instalar as mesinhas de cabeceira. Nós instalamos elas exatamente em cima daquela parte que nós instalamos na estrutura. Nós medimos ali certinho da parede para encontrar onde estaria essa parte da estrutura. E aí nós posicionamos as mesinhas ali, uma de cada lado, e instalamos também. Fomos furando a mesinha, passando pela estrutura até chegar na parede. Colocamos as buchas por aí mesmo, porque não tinha outro jeito de nós fazermos essa parte. E parafusamos as mesinhas na cabeceira. Gente, um detalhe muito legal é que essas mesinhas de cabeceira, elas eram gavetas velhas. Passei batida de pedra e pintei com esmalte sintético base água numa cor cinza bem clarinho. E nós fizemos elas dessa cor para elas combinarem com o guarda-roupa que também tem aí no quarto. Agora eu vou mostrar para vocês uma animação de como funciona o nosso projeto. E esse é o projeto finalizado. Vou acender o LED para vocês verem como ficou. Essa é a nossa cabeceira feita com material 100% reaproveitado. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi possível fazer uma cabeceira de fora a fora, numa parede grande dessa, gastando o mínimo possível. Eu postei aqui para vocês a transformação completa desse quarto, vocês podem conferir, mas eu decidi fazer esse vídeo também, explicando detalhadamente as medidas que nós utilizamos para fazer essa cabeceira, caso você queira se inspirar e adaptar para fazer aí na sua casa. E eu gostei muito, gente, quero saber também o que vocês acharam, me contem aqui embaixo nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!